Olá, muito bom dia, meu querido amigo do Facebook, minha querida amiga, meu querido amigo do YouTube que me assiste no canal Evangelho segundo o Evangelho. Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Pontualmente 10 horas e 2 minutos do dia 8 de dezembro de 2021, estamos aqui com a graça de Deus em mais um encontro, em mais um vídeo, para podermos falar um pouquinho do Evangelho do Senhor Jesus, falarmos um pouquinho das boas novas, das boas notícias, das coisas concernentes ao Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, hoje live ou vídeo de número 97, estamos aproximando do centésimo encontro. Estamos aqui para falarmos hoje de um tema bem, eu diria assim, que até polêmico, que é o arrebatamento. O título é hoje, que nós vamos falar. Lembrando aos amigos aí, eu faço essa transmissão ao vivo, mas ela fica também no meu perfil no Facebook. Logo em seguida ao término, eu coloco o vídeo da live diretamente no YouTube, sem edições, da maneira que eu fiz agora. Vai para o YouTube, para o canal O Evangelho segundo o Evangelho, com o título de hoje, O Arrebatamento. Então vamos lá, meus irmãos, começando, cumprimentando mais uma vez meus queridos irmãos em Cristo, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Estou com um pouquinho de tosse, garganta está arranhando. O arrebatamento. Vamos entrar um pouquinho. Eu acho que nunca tinha falado em vídeos anteriores, nunca entrei no assunto escatologia, que nada mais é o estudo dos tempos finais, o estudo da volta de Cristo, tudo, como que ocorrerá os tempos finais. É um tema sempre controverso, ele provoca paixões, vamos dizer assim, nos cristãos, no movimento cristão pelo mundo. Existem inúmeras opiniões, existem inúmeros movimentos, tem os pré-tribulacionistas, tem os pós, e aí vai, tem os arminianos, tem os calvinistas, tem os preteristas agora, que também ganharam força. Então, existe uma celeuma muito grande, uma divisão muito grande quando se trata de escatologia. Mas eu, modesta parte, vou entrar um pouquinho nesse assunto. Não tem como eu me aprofundar muito, não daria tempo e ficaria um vídeo gigante e difícil de assistir. Vamos lá então, meus irmãos. Uma coisa que tem que deixar bem claro, assim, eu preciso fazer um parêntese ou fazer uma introdução. Tem que deixar bem claro, os cristãos, por pensarem diferente do A, pensar diferente do B, e o B pensar diferente do C, não quer dizer que eles entraram em condenação, que eles não são cristãos verdadeiros, que eles não são cristãos genuínos. Não, existem os erros doutrinários que estão aí, mas no meio desses erros existem irmãos que verdadeiramente encontraram o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus verdadeiramente os encontrou. Eu mesmo convivi um certo tempo dentro de uma denominação pentecostal, e o pentecostalismo é um conjunto gigante de erros e interpretações bíblicas erradas. Dentro do catolicismo, existem pessoas que realmente têm Cristo no coração, são cristãos genuínos, estão no erro do catolicismo, mas são genuínos. Então, tem que ficar bem claro isso, ficar bem claro. O fulano pensa diferente, ele é condenado, ele não está em Cristo. Não, meu irmão, não. Eu preciso deixar claro isso. Dito isso, vamos lá ao assunto propriamente dito. Então, para começarmos a entender o arrebatamento e falarmos um pouquinho do que é e
quando será, principalmente, nós precisamos ter como premissa entender as dispensações de Deus para com o seu povo ou seus povos, ok? Então, o que são dispensações? Deus, ao longo do tempo, de diferentes tempos, tratou e trata de diferentes maneiras com diferentes povos, com diferentes públicos, vamos dizer assim. Então Deus tratou com Israel, que está descrito todo detalhadamente no Velho Testamento, e Deus trata a igreja, que somos nós hoje, de maneiras diferentes. Então, se a gente misturar isso, fica impossível entender qualquer coisa e achar razões para entender com contextos bíblicos. Então, nós temos que entender dispensações. É premissa para nós avançarmos com um pouquinho de inteligência e ter um entendimento real da palavra de Deus. Dispensações. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes pouco vos escrevi. Isso está em Efésios 3, do 2 ao 3. Paulo aqui recebeu a revelação do mistério da formação da igreja, algo que estava oculto de todos os profetas do Antigo Testamento. Por mais importantes que eles tenham sido, esse mistério foi guardado até Paulo. Por quê? Porque Deus deu uma dispensação para Paulo, para ele revelar a criação da igreja. E os antigos profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, do povo de Israel, não sabiam. Esse mistério foi oculto, porque é dispensação de Deus, tratar diferentes pessoas de diferentes modos em diferentes tempos. Continuando, então nós temos que ter essa premissa, entender o que é de Israel e entender o que é de igreja. Se nós não entendermos isto, fica impossível entender razoavelmente a Bíblia como um todo e principalmente a escatologia bíblica. Continuando. Então, meus queridos, as promessas feitas a Israel são terrenas, muitas ainda irão se cumprir no futuro. Atenção, muitas, porque Deus não mentiu, nem mentiria para o povo de Israel. Muitas ainda se cumprirão, e as promessas da igreja são celestiais. Não há nada que Cristo em nenhum momento transmitiu qualquer tipo de promessa terrena à sua igreja, aos seus. Não tem uma vírgula sequer o Senhor Jesus nos prometendo heranças, recompensas nesse mundo. Aqui terão recompensas o povo de Israel, e existem promessas para eles. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Por distorcer essa verdade, meus irmãos, por achar que a igreja é herdeira das promessas feitas a Israel, ao longo da história, o homem ou a cristandade fez os maiores absurdos, criou os maiores absurdos. As cruzadas são resultado disso. O próprio Hitler, por essa interpretação errônea, usou essa interpretação errada para justificar a sua obra, vamos dizer assim. A igreja romana queimava pessoas vivas numa fogueira
por interpretar dessa maneira. Então essa interpretação errônea gerou absurdos ao longo da história. E mais recentemente nós temos um exemplo disso nos dias atuais. Essa interpretação errada de que a igreja é detentora de bênçãos terrenas e gera hoje a famigerada teoria da prosperidade, que está cheia e que na TV tem canais, tem pastores, tem empresas que, melhor dizendo, que exploram isso. Também essa teoria da prosperidade é gerada a partir de uma interpretação errônea das Escrituras. Continuando. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, 23. E aí, meus queridos? Onde que você acha que é a morada que o Senhor Jesus está descrevendo? É aqui? É uma bela casa? É uma mansão? É uma casa de praia? Não, a morada que Ele vai nos preparar, já nos preparou, é junto a Ele, é nos céus, não tem nada terreno, meus irmãos. Continuando. Irmãos, então, como falei das dispensações, o relógio profético, vamos dizer assim, hoje ele está parado. As profecias feitas para Israel foram feitas várias, abriu-se um parêntese, que é a igreja de Cristo, e essa igreja de Cristo vai desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até os dias atuais. Esse parêntese ainda não fechou. Quando ele fechar, e falaremos em seguida disso, aí sim continuarão as profecias feitas a Israel. Então é possível entender que nós somos, a igreja de Cristo, é um parêntese, é um hiato profético na linha do tempo. Ok, meus irmãos? Entrando no assunto arrebatamento. Como será? A Bíblia deixa claro como será. Em mais de uma passagem, não tem como pegar todas, mas olha essa aqui que está em 1 Coríntios 15, 5:1 ao 5:7. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou morreremos, ou desceremos à sepultura, mas seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, atenção a esse termo, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, onde está a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 5:1 ao 5:7. Então, meus queridos, aqui está descrito como será o arrebatamento. Ok? Existem outras passagens. Nós seremos arrebatados. E um termo que eu salientei chama a atenção: ante a última trombeta. Então, meus amigos, Cristo ressuscitou num corpo incorruptível e tangível. O Senhor Jesus ressuscitou num corpo tangível. Ele não era um fantasma, ele não era simplesmente um espírito. Ele ressuscitou em um corpo glorificado. E assim também nós seremos arrebatados, os que estivermos vivos, e os mortos ressuscitarão dessa maneira. Não seremos só espírito, o nosso corpo glorificado
vai se unir ao nosso espírito, e aí estaremos com Cristo para sempre. Então o Senhor Jesus ressuscitou assim, e nós também ressuscitamos assim. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, dos que já morreram. 1 Coríntios 15, 20. Então hoje existe uma negação que nós ressuscitaremos o nosso corpo, que é só espírito. Não, a palavra de Deus nos diz o oposto, meus irmãos. Nós iremos em espírito no momento que deixarmos esse mundo, que descermos à sepultura, mas o nosso corpo ressuscitará, glorificado. Mas aí alguns vão perguntar, mas o nosso corpo já não apodreceu nas profundezas da terra, já não virou pó? Bom, isso é mistério e isso é o milagre de Deus. Deus pode tudo, inclusive ressuscitar o nosso corpo que já se desintegrou na terra, como a palavra deixa claro aqui. Então, meus irmãos, como será? Eu tentei aqui de uma maneira ainda que resumida falar como será o arrebatamento, mas o tema mais controverso é quando será? Será antes da tribulação, no meio, após? Como será? O que a palavra de Deus nos diz? O que a Bíblia nos diz? A Bíblia, não sou eu que vou expressar opiniões. É claro que eu assisto a alguns irmãos que fazem estudos a respeito, eu leio, eu tiro as minhas conclusões, mas o que a palavra de Deus nos diz? Olha essa passagem. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, 7. Aqui é a segunda volta do Senhor Jesus, e a trombeta que lá estava dizendo que era a trombeta de Deus, aqui é a sétima trombeta, ou trombeta do sétimo anjo. A palavra dá uma distinção claríssima entre uma coisa e outra. Não é a mesma coisa, meus irmãos. A sétima trombeta tocada pelo anjo, a partir lá em Apocalipse, que está aqui, capítulo 10, verso 7, não é a mesma trombeta que a trombeta de Deus, que tocará para chamar os escolhidos quando o Senhor Jesus vier resgatar a sua igreja. E isso ocorrerá antes da tribulação. Tem mais passagens à frente que nós leremos. Mais interessante aqui, eu falei há pouco do parêntese, que o relógio profético tem um parêntese, que é a igreja. O versículo diz: cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, o que foi anunciado aos profetas, os profetas de Israel. Existe o parêntese que está aberto, que é a igreja, se fechará, e quando esse parêntese fechar, cumprir-se-á o restante da promessa. Por isso aqui que a palavra nos diz, como anunciou aos profetas seus servos. Então, meus queridos, na grande tribulação será pregado o evangelho do reino, não é o evangelho da graça. Esse evangelho foi pregado lá por João Batista para os judeus, para o povo de Israel, e voltará a ser pregado na grande tribulação para o arrependimento do povo de Israel, e esse será protagonista em levar o evangelho do reino às outras nações. Isso acontecerá na grande tribulação. Evangelho do reino é uma coisa, ele é destinado a Israel. Evangelho da graça, esse é destinado a nós que somos de Cristo. Olha essa outra passagem. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, não é a sétima trombeta,
E os que morreram de Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Então, quando Cristo vier buscar a sua igreja, vier nos arrebatar, o nosso encontro será nos ares, nos céus. Cristo não virá à terra. Ele virá à terra em um segundo momento, que é para julgar as nações. São coisas distintas e a palavra de Deus nos deixa cristalino essas posições, meus irmãos. Então, começando a responder a pergunta, sim, o arrebatamento será antes da grande tribulação. A palavra nos deixa cristalino isso. Olha o que está em Daniel 9:27. Ele afirmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana se entende uma semana de anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. Isso já está falando da grande tribulação. Então essa profecia, Daniel fez muitas profecias a respeito dos momentos finais. Semana de anos, então cada um dia é um ano. Uma semana de anos são 7 anos. Então primeiro virá o princípio das dores, como fala em Apocalipse, e após a grande tribulação em si. E aqui tem uma passagem que eu vou ler agora, Mateus 24, 30, 31, que as pessoas que defendem que o arrebatamento será durante ou após a grande tribulação, eles se apegam muito nessa passagem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sob as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Mas então, se a igreja não está mais aqui, não estará, quem são esses escolhidos? São aqueles que se converteram durante a grande tribulação. Existirá um remanescente judeu que se converterá a Cristo durante a grande tribulação. Esses judeus pregarão o evangelho do reino a todas as nações. É simples, meus irmãos. Os escolhidos são esses. Não é a igreja não estará mais nesse momento na terra, meus irmãos. Então, o arrebatamento é antes da grande tribulação. Continuando. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor. Muita atenção, eu vou reiniciar esse versículo, muita atenção no que eu vou falar. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo com todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Isso está em Judas 1, do 14 ao 15. Então o Senhor virá com milhares dos seus santos. Se ele virá a julgar o mundo com milhares dos seus santos, quem seriam esses santos? Quem seriam, meus irmãos? É uma dúvida. Vamos responder em seguida, se Deus quiser. E fugireis pelos dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos
contigo. Zacarias 14:5. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? 1 Coríntios 6:23. Os santos que virão com Cristo para julgar o mundo é a sua igreja, meu irmão, minha irmã, é a noiva, somos nós. Nós sim assistiremos o julgamento, estaremos com Cristo no momento que Ele julgar o mundo. Esses são os santos, ou nós somos os santos. Mas aí, para aqueles que acham que a igreja será arrebatada depois ou durante a pré-tribulação, ficou impossível, porque se Cristo está descendo do céu com os seus santos, que somos nós, para julgar o mundo, mas nós estaremos lá? Não, nós já não estaremos mais no mundo. Por isso que Cristo descerá com seus santos, que somos nós, para julgar o mundo. Respondida a pergunta, meus irmãos. Aliás, essa questão responde duas perguntas. Repetindo 1 Coríntios 6, do 2 ao 3, que eu li agora. Então, meus irmãos, nós não estaremos mais no mundo quando da grande tribulação. Seremos arrebatados antes. Olha essa outra passagem, Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Então o Senhor Jesus está afirmando que quando Ele vir, o Espírito Santo, que é o penhor da fé, já não estará mais aqui. Mas se a igreja vai ser arrebatada depois, por que não terá mais fé? Ele está dizendo justamente porque a igreja e o Espírito Santo que a acompanha já não estarão mais no mundo. Por isso que ele não achará fé na terra. E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora retém até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7. Então o Espírito Santo já foi tirado. O Senhor Jesus está dizendo, até que do meio seja tirado. E como quando a igreja deixar esse mundo, quando ela for arrebatada por Senhor Jesus e o Espírito Santo não mais habitar aqui, esse mundo será entregue à maldade, será entregue ao iníquo. Então isso fica claro, meus irmãos. Essa é a segunda volta de Cristo. Ok? Então, meus irmãos, vou para a parte final aqui, vou me atrasar um pouquinho hoje. Eu não vou conseguir terminar o vídeo em 30 minutos, como eu tento, mas é preciso. Vamos lá. Livro do Apocalipse, que trata quase que única e exclusivamente da escatologia. É impossível entender o livro do Apocalipse, ou melhor, impossível não. É preciso você dividir ele em 3 partes. É preciso fatiá-lo em 3 partes. Senão fica impossível entendê-lo. Lá no início eu falei das dispensações, que não tem como entender a Bíblia sem entender as dispensações. O livro do Apocalipse da mesma maneira. Olha aqui, Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. 3 partes. Para entender o livro de Apocalipse é preciso dividir em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a igreja. Do capítulo 3 ao capítulo 19 a igreja já não participa, ela já estará com Cristo. A partir do capítulo 19 a igreja volta, que é o Senhor com os seus santos. Ok? Olha aqui, vou repetir, Apocalipse 1:19. O anjo falando a João: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas
hão de acontecer. Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois dessas, Apocalipse 4:1. Então, meus irmãos, o livro de Apocalipse, igreja, é do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 4 ao 19 é o Senhor Jesus julgando o mundo, e ele volta com a sua noiva lá no capítulo 19. Então, meus queridos, aqui já estou atrasado 2 minutos aqui, mas estou encerrando essa leitura da Bíblia. Ficou muito bem embasado, eu creio, modestamente, e a maioria, muitos irmãos pelo mundo creem assim também. Não, como eu deixei bem claro lá, não quer dizer que os que creem de maneira diferente não têm Cristo no coração, nenhuma maneira, mas a palavra de Deus nos deixa claro que nós seremos tirados da terra antes do arrebatamento. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas, é felicidade, é boa notícia, é a novidade. E o Evangelho não pode dizer o seguinte: olha, eu tenho uma boa notícia, Cristo vai lhe salvar, mas você vai sofrer muito na grande tribulação e vai ser um momento dificílimo de você passar. Não, isso não é uma boa notícia. Não, a boa notícia é esta: o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva, virá buscar a sua igreja, que somos nós, antes do final dos tempos, antes da grande tribulação. É isso que é o Evangelho, meus irmãos. Para encerrar o último versículo: mas se de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Filipenses 1:23. Então, o nosso desejo é estar com Cristo, e Ele nos prometeu isso, e Ele nos assegurou que nós vamos estar com Ele, e será antes da grande tribulação. Ok, meus queridos, eu estou encerrando. Várias mensagens aqui entraram, eu não tinha como responder, eu respondo no particular, respondo no WhatsApp, assim que possível, porque o vídeo hoje é um pouquinho maior que o normal. Tentei resumir ao máximo para não ficar um vídeo de mais de hora, então não pude responder. Então responderei elas todas ali no Facebook agora em seguida. Me despedindo, meus irmãos, então, até a próxima semana que vem, na próxima quarta, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente, falando mais um pouquinho das coisas concernentes ao Evangelho de Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Um bom dia, que Deus abençoe a vida de todos vocês.